Deixa pra lá, mas... Ele falou de dinheiro para as ditaduras, né? E é engraçado que na própria fala do deputado ele já se contradiz, né? Porque ele fala que foi dinheiro enviado para as ditaduras e logo em seguida ele fala em empréstimos. Ora, até onde eu sei, empréstimo, o dinheiro volta, dinheiro não é o que a gente vê aí, né? Ah, esse PT comunista aí, né, cara? Seria bom, inclusive, né? Seria bom, mas infelizmente não é o que a gente vê aí, né? Aliás, enfim, né? Deixa pra lá, mas... Ele falou de dinheiro para as ditaduras, né? E é engraçado que na própria fala do deputado ele já se contradiz, né? Porque ele fala que foi dinheiro enviado para as ditaduras e logo em seguida ele fala em empréstimos. Ora, até onde eu sei, empréstimo, o dinheiro volta e volta com juro, né? Na verdade é isso. Além do que, muitas dessas obras são para desenvolver empresas brasileiras que usam esses locais como plataformas de negócios. Depois, coitado do Gramsci, né? É sempre assim, Gramsci, Foro de São Paulo... Sabe, eu achei que a gente já tinha superado essas coisas, né? Porque, na verdade, é um debate muito antigo, né? Não conhece nada de Gramsci, não conhece nada do Foro de São Paulo, mas utiliza esses nomes para tentar iludir você. Na verdade é isso. Esse fantasma do comunismo, eles têm que estar levantando em relação ao PT por um único motivo, para conseguir sustentar os seus mandatos. Porque, na verdade, como o deputado não tem uma atuação parlamentar para além da lacradinha da internet... Então deixa eu dar uma ponte aqui. Hoje, um dos maiores apoiadores do PT, Eduardo Moreira, banca tanto os comunistas quanto os intelectuais orgânicos do PT. Já que você quer comentar aí, podemos começar por aí, né? O próprio José Dirceu, entusiasta de muitas formas, de boa parte das iniciativas comunistas. Isso tudo é um fato. Fato. Que só podem ser articulados, inclusive, se a gente pensar bem, se a gente pensar um pouco em qual é a vanguarda do pensamento de esquerda no Brasil, a gente sabe que são os teóricos intelectuais comunistas. Né? Então, calma. Calma, muita calma. Ele tem que manter o gado entretido, justamente por quê? Porque senão ele não consegue renovar o seu mandato. Então ele tem que falar. Eduardo Moreira banca os comunistas. Luiz de Ribeiro. Você duvida disso? Vamos mostrar uma coisa pro Luiz de Ribeiro. Como é que é? ICL. Como é que é? Canais. Calma aí que canais vai aparecer muita coisa. Como é que é? Vou achar aqui o dia que a gente fez esse episódio do ICL. ICL vai comprar o seu influencer favorito. De graça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Apenas para os... Vamos concordar ali que... Quem não ri não vai ganhar. Alguém vai ter que bancar, porra. Não é de graça, não. Tem dinheiro, porra. Mata um cavalo. O Eduardo... Vamos lá, meu irmão que vai vender um curso. Muita pipoca, comeu muita pipoca. Conhecimento, mas... do que eu falei até aqui. De novo. Secreto, né? Você vê aqui, ó. ICL vai dar recursos financeiros e tecnológicos para canais menores poderem crescer. Ouve aí do homem. O ICL vai passar a patrocinar, a dar recursos financeiros e tecnológicos para canais revolucionários e disruptivos menores poderem crescer. Aí, Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro. Cadê, Luiz? Cadê? Tu tava um machão aqui, respondendo rápido que sua porra.
Cadê? Cadê, cara? Tu tava. Porra! Quantos milhões? A gente não vai bancar, cara. Cadê os milhões? Ah! Aí tá fácil demais, Luigi. Tá fácil demais, Luigi. Porra! Aí não, Luigi. Aí não, pô. Aí não. Aí não. Aí não. Você quer que eu precise qual é o valor? E não, desculpa. Aí eu não tenho como. Aí sim é teoria da conspiração, Luiz. Entendeu? Aí sim é teoria da conspiração. Aí é over. Entendeu? A declaração pública direta e imediata do que eles iriam fazer já tá aí. Entendeu? Agora, o valor, eu não sei qual é o valor. Mas ele falou que ele ia fazer. Entendeu? Tá aí. O título do vídeo está aí. CL vai dar recursos financeiros e tecnológicos para canais menores poderem crescer. Tá bom? Nessa live em questão que eu mostrei lá, a gente reagiu o vídeo inteiro. Falar de ameaça comunista. Sabe, gente, eu queria debater economia brasileira. O deputado não aceitou, porque ele fez questão de debater comunismo e capitalismo. Por quê? Porque aí ele foge de discutir Brasil, aí ele foge de discutir proposta, aí ele foge de mostrar trabalho. Mas, no entanto, ele gosta muito lá, né, da sua função de deputado, por isso que ele quer manter, e aí tem que ficar criando esse tipo de mentira e espantalho em relação ao comunismo. Se eu gostasse... Tem uma pergunta pra fazer. Agora a pergunta dele, Capareza. Ok? Bom, vamos lá, né? Não era essa a dimensão que o Humberto se referia. Mas quem trouxe o ponto do financiamento mútuo não foi o Humberto, fui eu. Eu que falei que havia uma relação direta e imediata entre o comunismo e a defesa orgânica do PT no Brasil. Foi isso que eu disse. E eu provei que existe. Provei. Eu literalmente provei que existe. É simples, é simples. Simples assim. O Humberto nem tocou nesse assunto. Você quer saber se o Humberto recebe? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Deixa eu ver se sai aqui, se pesquisar assim de Petro. Deixa eu ver se eu acho. É de mais tempo. Estados Unidos, Estados Unidos. Isso aqui? Deixa eu ver. Vou ver pela data e vou te falar, ó. Vou ver pela data. Sim de Petro. Humberto Matos. Pela data. Ó. Março de 2023. Ó, as oficinas foram no dia 27 de junho de 2023. Vou achar pela data, ó. Vou achar pela data. Assim. Ó. 27 de junho de 2023. Ó. Sabe esse aqui? Não, esse aqui que eu acabei de abrir. Deixa eu ver se eu acho dessa de Petro. 2 anos. Tan, 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 tan.
Ó. Vou achar o vídeo pela data, ó. Bolsonaro. Abril de 2022. Tá pra cá, ó. Militares. Vamos ver qual que é esse aqui. Vou achar o vídeo. Junho de 2022? Não. Nesse aqui não. Nesse aqui não. Antes. Não. Eu vou ver pela frente, tá? Ele com a blusinha da Cindy Petra. Cadê? Detalhe, Cindy Petro na base da governança do PT, tá? Vai chegar aqui. Foi candidato a deputado. Foi depois. Cadê? Vou achar. O de janeiro. Crise bancária nos Estados Unidos. Não. Vou achar pra você, velho. Você poder me dizer o que eu devo dizer. Aqui, ó. Deixar pra você aqui, ó. Cindy Petro. Aqui, ó. Que é justamente o comentário que eu quero fazer para justificar eu estar utilizando esse bonito jaleco laranja aqui que representa a luta dos petroleiros do Brasil. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, há poucos dias a gente teve um encontro de influenciadores lá em Vitória do Espírito Santo. Foi muito legal. Aliás, foi o encontro mais legal que eu já participei. E olha que eu já fui a alguns nessa minha vida de youtuber aqui desde 2015. Eu nunca vi tantos influenciadores de esquerda reunidos no mesmo lugar, tá? Muita gente bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Laura Sabino, Paulo Galo, Carol Sardá, Dimitra Vulcano. Eu tô falando dos que eu conheci lá. Outros eu já conhecia, mas tive a oportunidade de ver mais uma vez, como o caso do camarada João Carvalho. Mas estava lá também o Kenji do Normose, estava lá Josué, né? O Sor Josu. Enfim, eu tenho até medo de falar. A Luma estava lá também, porque certamente eu vou esquecer de muita gente, porque muita gente bacana estava presente nesse evento. E o que eu quero falar a respeito disso? Nós estamos travando uma batalha das ideias na internet. A internet hoje é um meio de discussão de ideias. E por que a direita cresceu tanto no Brasil depois do estabelecimento da internet? E não só no Brasil e no mundo. Por quê? Porque passou a utilizar melhor as redes. Criou a sua própria rede de comunicadores, de influenciadores. Esses comunicadores, influenciadores da direita, passaram a ser muito bem financiados, passaram a trabalhar em conjunto, organizando congressos que rodaram o Brasil. Isso fez com que eles ganhassem muita projeção. E é fácil da gente entender que eles tenham canais de financiamento, porque todos eles defendem a lógica do capital. Então, bancos, startups, empresas de modo geral, vão se dispor a financiar esse tipo de evento. Em contrapartida, Nunca um banco, uma startup. Como é que é? Um banco, uma startup ou. vão se dispor bancos, startups, empresas de modo geral. Aí, ó. Tá faltando isso aí, né, velho? Banco, startup, empresa. Vão se dispor a financiar esse tipo de evento. Em contrapartida, que tipo de empresa, que tipo de negócio, que tipo de grupo pode financiar
encontros de influenciadores de esquerda. Bom, e nesse caso a gente tem que apelar realmente para sindicatos que têm como razão de existir a defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, E pra quem conhece, né? Pra quem sabe muito bem, quem que tá na base dos sindicatos? A CUT, meu senhor. A CUT. Não precisa dizer nada. nós, influenciadores de esquerda, nós estamos aqui para quê? Para defender os interesses dos trabalhadores. Então, formou-se aí uma parceria que é um projeto inédito, mas muito promissor, onde o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo vem mostrando que, com um pouco de recurso, com um pouco de boa vontade, com um pouco de organização, a gente consegue fazer um grande estrago. Mesmo tendo uma fração pequena, se comparado aos valores investidos pela direita, nós conseguimos juntar um bom número de influenciadores e causar um bom impacto para, por exemplo, pautar alguns debates fundamentais. A atuação dos influenciadores atuando em rede no projeto organizado a partir da iniciativa do Sindipetro, a gente conseguiu, por exemplo, reverter o PPI. Ok? Agora, sobre a utilização dos métodos educacionais de doutrinação. Pessoas fazendo, conversando com outros em casa, que vira 2.000, que vira 5.000, que vira 10.000, que vira 600. Que os professores vão receber de 500 e de R$60 e 3 cabeças falando se resolve este problema e se passa a criar uma demanda. Só para vocês terem uma ideia, gente, que é uma coisa que muita gente não sabe, às vezes o sujeito vê o Flow Podcast e vê o Podpah e vê o A Deriva e vê o podcast do Sacane sobre ciência. Sabe o que ele não sabe? Que todos esses podcasts são da mesma empresa, que criou vários podcasts para criar a demanda pelo consumo do produto. Olha que loucura que é o capitalismo tardio, tá? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu sou amigo pessoal do Eduardo Moreira, vocês devem conhecer o Eduardo Moreira, ou alguém já deve ter ouvido falar do Eduardo Moreira, o cara do ICL Notícias, que era banqueiro e que deu a louca, um cara de esquerda, progressista e tal. Ele tem lá o Instituto Conhecimento Liberta. No Instituto Conhecimento Liberta, ele tem mais de 200 cursos. Dentro do Instituto Conhecimento Liberta, tem 4 cursos de teologia, específicos de áreas diferentes, um para hinduísmo, tem 2, na verdade, de hinduísmo, aí tem um de teologia negra, que é dado por um pastor, tem uns cursinhos do Boff também, que ele fala mais e tal. Não tem um curso lá de introdução à ciência das religiões. Esse é o tipo do curso que eu, sinceramente, preciso de uma mensagem no Telegram para colocar quem vocês juntarem para fazer dentro dando curso, que os professores vão receber de R$500 a R$700 por hora a aula e que vai ficar um curso disponível numa plataforma que tem 60 mil alunos. Ou seja, mesmo que 1% dessas pessoas falam, são 600 pessoas fazendo, conversando com outros em casa, que vira 2.000, que vira 5.000, que vira 10.000, que vira 20.000. Todos eles aí vieram ouvir o João Carvalho em virtude da sua atuação como comunista, tá? Isso que eu, Daniel, não estou mais, nem eu e nem o Malboro, não estamos mais na pesquisa política. Não trabalhamos mais com inteligência política. Vai fazer já 9 meses, 10 meses. De lá para cá eu ouvi declarações que eu não guardo. Entendeu? Mas você dizer que não há financiamento de Eduardo Moreira a esses grupos é loucura. É negacionismo. Isso é negacionismo. Ponto. O espaço público que eles têm é algo assim absurdo. Mas o financiamento também é falar de forma direta. Aí você quer que dê milhão. Quer que dê milhão. Isso eu não sei se dá.
Isso é teoria da conspiração. Dá milhão é teoria da conspiração. Tem dinheiro aí brabo envolvido. Afirmação direta, clara. Ok? Entendeu, Luiz Ribeiro? Capite? Então, você se apresentou aqui como um defensor, né, do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ser preso, provavelmente, e espero que ele seja responsabilizado pelos seus crimes. E o Jair Bolsonaro, né, sempre mentia para as pessoas que ele era uma pessoa honesta, né? Mas, no entanto, ficou comprovado que ele é um bandido. Além de ser um vagabundo, corrupto, né? Ele é um bandido, nunca trabalhou na vida, colocou todos os filhos na política, agora um deles, inclusive, fugiu, né? Com medo de ser responsabilizado, né? Então, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro escândalo de corrupção na saúde, a gente viu escândalo de corrupção na educação. Então, assim, além, né, de toda a negligência e, inclusive, denúncias de corrupção na compra das vacinas, eu queria entender do deputado como que ele defende o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro, além de vagabundo... Dizer que os webcomunistas são bancados pelo Eduardo Moreira é burrice ou é desonestidade? Não entendi. Não entendi. Quanto que ele precisa ser bancado para você aceitar? Qual o valor? Qual a porcentagem da renda dele? Vagabundo é um... Pra você ter noção, velho. Chegava ao ponto que antigamente na vaquinha dele tinha lá o mesmo valor da vaquinha. Para todos. Ele mostrou isso em live. Todo mundo tinha o mesmo valor de vaquinha. Corrupto e incompetente. É muito fácil chamar de vagabundo se ele não tá aqui, né? Queria ver você falar isso na cara dele. Em relação ao meu trabalho que eu tenho que falar, é muito importante. Eu não vivo de lacradinha, não. Tem mais de 6 mil crianças estudando hoje na escola porque tem óculos de projeto meu que foi para elas. Graças a Deus, eu tenho 5 anos de política, eu nunca votei aumento de imposto. Eu nunca votei aumento do meu próprio salário. Eu sempre defendi a família, sempre fui contra a cultura woke. É claro que eu quero debater comunismo, porque eu estou com um comunista, que ele quer debater tudo. Ele quer debater o governo Bolsonaro, ele quer falar... Rafael Dourado, bancada é igual a dependente financeiramente. Já falaram várias vezes. Que ele é o Engels. O Engels da esquerda. O Engels da esquerda. O Engels da esquerda. Marx era o que do Engels? Dependente financeiramente, não é?